Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Eu sou o professor Vladiero Oliveira. Hoje a gente vai resolver a questão 3 da primeira fase da Olimpíada de Matemática das Instituições Federais de 2022. A questão diz o seguinte: um estudante de biologia, durante uma visita de campo, observa atentamente uma aranha que começa a tecer tranquilamente sua teia em um canto da mata. Ele percebe que a aranha vai desenhando hexágonos regulares concêntricos a partir de 3 teias radiais previamente confeccionadas. No início de sua observação, a aranha estava iniciando a confecção do menor hexágono, de lado 3 milímetros, a partir de um de seus vértices. Insistindo em sua ininterrupta empreitada, a aranha passa a construir os próximos hexágonos, cada um deles com um lado 2 milímetros maior do que o anterior, até completar o 10º hexágono e descansar neste local à espera de sua primeira vítima. Considere que o tempo que a aranha demora entre o término de um hexágono e o início do próximo, deslocando-se sobre uma teia radial, seja de 5 segundos, e que a velocidade com que a aranha deposita sua teia para construir cada hexágono é de 0,5 milímetros por segundo. Olha lá, a gente tem essa ideia aqui de teia. Então, a aranha está produzindo uma teia num formato hexagonal, essa teiazinha vermelha. Depois ela caminha um pouco e faz outro hexágono. Aqui e assim vai até fazer o 10º hexágono. Aqui o problema vai se dividir em duas partes. Primeiro a gente precisa descobrir qual é o tamanho dessas teias que a aranha confeccionou e depois ver o tempo que ela gasta para confeccionar, porque a pergunta, ela fala exatamente sobre o tempo. Se na construção de cada hexágono a aranha deposita sua teia uma única vez, o tempo total de observação desse fenômeno, do início da confecção do primeiro hexágono até o término do último, foi de... E ela está dando algumas opções aí de tempo, né? Então vamos olhar. Eu tenho que pensar que a sequência dos lados dos hexágonos, ela uma regra aqui, né? O primeiro tem 3 milímetros, o segundo tem 2 milímetros a mais, então vai ter 5 milímetros. O terceiro, 2 milímetros a mais, então vai ter 7 milímetros, e assim por diante até o 10º. Então, a gente quer inicialmente descobrir qual é o comprimento do lado do 10º hexágono, onde ela para, né? Para isso, basta perceber que os lados do hexágono aumentam de 2 em 2, ou seja, esses lados estão em uma progressão aritmética, em uma PA. Aí, para descobrir o tamanho do 10º termo dessa PA, basta a gente utilizar a fórmula do termo geral da PA. Tá aí, né? A n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Onde o AN será o 10º termo, o A1 é o primeiro termo, que é 3, o N é 10, né? A posição, a gente quer saber o 10º, e R é a razão, que é 2, né? 2 em 2. Olha lá, então a gente fica dessa forma, né? O 10º termo é 3 mais N menos 1 era 10 menos 1 fica 9, vezes a razão, que é 2. Você vai ter 3 mais 18, é 21. O 10º hexágono tem o seu lado de tamanho 21 milímetros. Descoberto isso, o que a gente vai fazer? A gente vai saber qual é o tamanho do perímetro dos hexágonos, ou seja, quanto de teia que essa aranha depositou ali. E aí, para fazer isso, a gente vai usar a fórmula da soma dos termos de uma PA.
Já que os lados do hexágono estão em progressão aritmética, a gente vai somar esses 10 lados, no caso, né, do primeiro até o 10º, e depois multiplicar essa soma por 6, porque como são hexágonos, vão ter 6 lados ali iguais. Tá? A fórmula da soma dos termos de uma PA é essa daqui. A1 mais AN vezes N sobre 2. Ou seja, primeiro termo que eu quero, primeiro termo da sequência, o último termo, até onde eu quero somar, né? Qual é esse último termo, até onde eu quero fazer essa soma, multiplicado pela quantidade de termos e dividido por 2. Então, o primeiro termo, e tudo isso eu vou multiplicar por 6, porque são 6 lados, né? Aqui é a fórmula da soma da PA e aqui o número de lados. Então, como é que vai ficar? Ó? Primeiro termo é 3, porque são 3 milímetros, primeiro hexágono. O último termo, o 10º termo é 21, porque são 21 milímetros. São 10 termos que eu estou somando, multiplicado por 6, que são os lados, tudo isso dividido por 2. 3 mais 21 dá 24. 24 vezes 10 dá 240. 240 dividido por 2 dá 120 e 120 vezes 6, 720 milímetros. Então, esse é o comprimento total da teia que a aranha depositou ali para formar esses hexágonos. Descoberto isso, a gente vai agora para descobrir o tempo. Quanto tempo ela gastou? Lembrando que de um hexágono para outro, ela demorava 5 segundos. E enquanto ela estava depositando a teia, era 0,5 milímetros por segundo. Tá? Então, essa ideia de 0,5 milímetros por segundo é uma ideia de velocidade. Né? Então, a gente vai usar isso. 0,5 milímetros por segundo igual a distância total de 720 milímetros dividido pelo tempo que ela gastou. Quanto tempo ela gastaria? Aí a gente tem 720 dividido por 0,5. Lembrando, para fazer divisão com número decimal, é só igualar as casas e ignorar a vírgula, que o resultado será o mesmo. Tá? Então, você tem aí 7.200 dividido por 5, dá 1.440. Agora, esse tempo, né, 1.440 segundos, foi o tempo que ela levou tecendo os hexágonos. Além do tempo de tecer, ela também gastou um tempo andando de um hexágono para o outro. Quantas vezes ela fez essa caminhada? Ora, do primeiro até o 10º, ela fez essa caminhada 9 vezes. E para cada vez que ela fazia essa caminhada, ela demorava 5 segundos. Então, a gente vai ter aqui mais 45 segundos, é justamente aqui 9 vezes 5, o tempo que ela está gastando aí de um hexágono para o outro. E a nossa resposta final, 1.485 segundos. Gabarito, letra D. Ok? Essa foi a resposta da questão 3. Eu estou usando aqui conhecimentos de progressão aritmética e, dependendo aí do momento que você está estudando, talvez você não conheça, mas é um conteúdo bem simples, tá? Vale a pena dar uma olhadinha se você está começando o primeiro ano, não viu ainda, né? Se você estudar, dar uma pesquisada em progressão aritmética, você vai ver que é bem simples. Bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço, bons estudos.